Pessoal, olha só, hoje o vídeo traz temas que têm movimentado os bastidores da política brasileira e também internacional. A CPMI do INSS, prestes a ser instalada, pode se tornar o maior escândalo do ano, mas já se fala em blindagem a senadores. E quem estaria sendo protegido e por quê? Né? Então, vocês acham que a investigação vai apontar algum culpado? Ou, novamente, tudo vai acabar em pizza? Deixa aqui seu comentário. Enquanto isso, olha só, o Lula se manifesta a respeito da candidatura para 2026. Enquanto ele é apontado como a única salvação para a esquerda, a direita usa o mesmo argumento que nas últimas eleições dos Estados Unidos, quando Biden abandonou o pleito por demonstrar sinais de fraqueza devido à idade. Será que vai acontecer o mesmo com o Lula? Será que essa vai ser a estratégia do PT para não sair, né, dessa eleição, dessa próxima eleição, às vezes, derrubado e não quer mostrar essa fraqueza? O que vocês acham? Já nos Estados Unidos, o clima também está bem tenso. Mais uma polêmica na rede do presidente americano, onde uma funcionária foi demitida após divulgar dados de emprego que não agradaram ao mandatário americano. Então, a decisão levanta dúvidas sobre pressão política, sobre técnicos e estatísticas oficiais. Em paralelo, Trump surpreendeu o mundo ao posicionar submarinos nucleares perto da Rússia. E isso acendeu um alerta. Seria uma estratégia de força ou uma provocação perigosa em plena corrida eleitoral americana também? Então, comentem aí para mim o que vocês acham desse impacto, né, para a segurança global. Fica até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe. Aproveita para se inscrever no canal, ainda que caso não seja inscrito, e deixa aí o seu joinha para nos ajudar no nosso trabalho. Eu vou começar aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos falar da CPMI do INSS, que está prestes a ser instalada. O jornal O Globo trouxe essa matéria e estão querendo blindar senadores, tá? Pelo jeito, pelo que eu entendi aqui, tem muita gente envolvida e esse que foi o maior escândalo no ano no Brasil, que já foi, inclusive, né, desidratado pela grande mídia também. Então, eu vou mostrar aqui a tela para vocês agora e eu quero saber muito a opinião de vocês em relação a esse assunto. A matéria veio pelo colunista Lauro Jardim e olha só o trecho aqui do que fala essa matéria. Prestes a ser instalada, a CPMI do INSS está sendo preparada para blindar senadores. Eu não sei porquê, mas eu não estou chocada com isso. A gente já espera muitas coisas dessa, ainda mais estamos falando do Brasil, a gente sabe como que funciona o Congresso, né? Mas aqui, a matéria do Globo, ela mostra já há um consenso no Congresso de que a CPMI do INSS será instalada agora em agosto. Beleza, mas de acordo com um personagem graúdo do Centrão, o volume de senadores que podem ter problemas com as fraudes é tamanho que tudo está sendo cuidadosamente preparado para frear qualquer tipo de resultado que respingue nessa turma. Exceto, claro, se a coisa fugir do controle, como sempre é possível numa CPMI. Então, aqui, a matéria ela traz aí para gente a respeito desse assunto, né? Mostrando que existe já uma tendência do Senado de proteger aí senadores. Então, assim, eu quero saber de vocês o que vocês acham a respeito disso. A matéria não trouxe mais detalhes. Vocês viram que é uma especulação com base em uma pessoa do Centrão que trouxe. E a gente, claro, que vai acompanhar nas discussões e vamos descobrindo no dia a dia, né, de quem que estão falando. Mas eu quero saber de vocês o que vocês estão achando disso. Então, vão comentando aí para mim. Enquanto vocês comentam, uma outra matéria que eu também quero trazer aqui para vocês é a respeito do Lula, que diz que não repetirá Biden e, se tiver saúde, quer entrar na reeleição para ganhar. Ou seja, ele já está falando que se tiver saúde, então assim, será que já estão com estratégia sobre isso? Essa matéria foi trazida pelo jornal UOL. Lula diz que não repetirá Biden e, se tiver saúde, será candidato para ganhar. O presidente Lula participou do 17º Encontro Nacional do PT em Brasília, falou sobre sua possibilidade de reeleição. A matéria disse que o Lula disse que para ser candidato precisa estar 100% de saúde. O presidente citou o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e disse que não vai querer ir para a disputa e ter que abandoná-la por conta da saúde. Para eu ser candidato, eu tenho que ser muito honesto e sincero comigo. Eu preciso estar 100% de saúde. Para ser candidato, e depois aconteceu o que aconteceu com o Biden, jamais. Não vou enganar o partido
e o povo brasileiro, disse Lula. Então, o presidente disse estar se sentindo com 80 anos melhor do que com 60. Lula repetiu que recebe cuidados da primeira-dama Janja, tem disposição para continuar. Quando eu falo que eu tenho 80 anos de idade e energia de 30, vocês podem acreditar. Hoje eu me sinto mais saudável do que quando eu tinha 60, 65. Eu me cuido mais e tenho uma mulher que cuida muito. Quero que os adversários saibam, se eu for candidato, eu não vou disputar. Eu vou ser candidato para ganhar as eleições. O evento tem clima de apoio a Lula a ser candidato em 2026. A proposta é preparar o partido para as eleições presidenciais do ano que vem. Segundo Datafolha, 71% dos brasileiros veem Lula como candidato. E, segundo ele, né? Então aqui, assim, eu não vou trazer toda a matéria, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Né, que a CNN, em contrapartida, trouxe que o Lula está longe de percentual para a reeleição. Então, ele trouxe essa fala, começou a falar da saúde. Não vou fazer igual o Biden, eu tenho que estar 100% de saúde. Então, já se especula que ele provavelmente não deve entrar numa candidatura. Já está deixando meio que preparada, porque lembra que eu falei que eu não quero ser igual o Biden? Talvez seja esse o discurso que eles já estão preparando para não sair com aquela derrota. Por quê? A CNN Brasil trouxe a matéria em seguida. Pesquisa Datafolha aponta 29% de aprovação. É muito abaixo dos 46% considerados necessários para garantir alguma reeleição, segundo especialistas em análises eleitorais. Então, aqui mostra que a mais recente pesquisa Datafolha revelou que Lula está com 29% de aprovação, é um número significativamente inferior aos 46% considerados historicamente como número mágico para garantir uma reeleição no Brasil. E de acordo com análises baseadas na série histórica de pesquisas eleitorais desde a redemocratização, quando um líder possui aprovação inferior a 33% na categoria bom ou ótimo, especialistas consideram a derrota nas urnas como um cenário praticamente certo. Isso é o que indica, inclusive, o Gustavo Uribe. Ele é âncora da CNN Brasil. Então, a gente vê aqui que o governo está cheio de críticas para a maioria da população brasileira. Então, essa conversa do Lula não engana mais ninguém. E ele está preocupado, a gente sabe que a esquerda está preocupada, né? E eu quero saber de vocês o que vocês pensam em relação à candidatura do Lula. Comente aí para mim, conta para mim o seu pensamento em relação a tudo isso que está acontecendo. Mas aí a gente vê que o problema não está só no Brasil, não. A gente viu aqui uma situação. Vamos trazer duas situações agora dos Estados Unidos. A primeira veio do jornal O Globo, que eu vou compartilhar a tela para vocês saberem quem é esse economista. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem é economista que divulgou dados de emprego nos Estados Unidos e foi demitida por Trump, irritado com o resultado. Saiu essa matéria no G1, que mostra que para assumir o posto, Érica conquistou 86 dos 94 votos do Senado americano em janeiro de 2024. Entre os apoiadores estava o republicano J.D. Vance, agora vice-presidente do Trump, Marco Rubio, atualmente secretário de Estado. Essa matéria nos traz que o Trump demitiu na última sexta-feira, dia 1º, e de forma barulhenta, a Érica, que é líder da agência responsável pelo relatório mensal de emprego dos Estados Unidos, que é um cargo que costuma ser exercido longe dos holofotes. A funcionária pública de longa data, ela foi alvo de descontentamento de Trump após dados divulgados no mesmo dia apontarem uma desaceleração nas contratações em julho, além de revisões para baixo em maio e junho. E sem apresentar provas, ele a acusou de manipular números e ressaltou que Érica foi indicada por Joe Biden. Então, precisamos de números de empregos precisos. Ordenei à minha equipe que demitisse essa indicada política de Biden e, imediatamente, ela será substituída por alguém muito mais competente e qualificado, publicou Trump em sua rede. E aqui mostra que Érica, ela era líder aqui, né, do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos há 1 ano e meio. Ela ocupou o posto devido à sua formação robusta em economia. Ela já trabalhou no Centro de Estudo Econômico da Census Bureau, do Departamento do Tesouro, que é o setor de política tributária, e no Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, sempre em funções não políticas. Além disso, possui bacharelado em Ciências Sociais e doutorado em Economia, e sua linha de pesquisa era focada em perda de emprego, aposentadoria, mobilidade do trabalhador e rigidez salarial. E ela foi indicada em 2023 para chefiar o BLS, né, sendo recomendada pelo Comitê do Senado da Saúde, Educação, Trabalho e Previdência para votação no plenário. Em janeiro do ano seguinte, por uma votação de 86-8 no Senado americano, ela foi confirmada a posto, e entre os senadores republicanos que votaram para confirmá-la estava, por exemplo, o J.D. Vance, que é agora vice-presidente do Trump, Marco Rubio, atualmente secretário, e um grupo chamado Friends of the BLS, composto por ex-comissários, membros de associações estatísticas e economistas credenciados, afirmou a formação.
Então, aqui diz, né? Antigos colegas criticaram sua demissão, afirmou que a demissão dela é sem fundamento e disse em uma postagem na Rede X que ela estabelece um precedente perigoso e mina a missão estatística da agência. A ex-economista-chefe do Departamento do Trabalho, Sara, disse que Érica sempre explicava com clareza os dados, corrigindo interpretação equivocada, evitando opinar sobre o governo, né, como deveria apresentá-los, e ela tinha uma reputação impecável como alguém preocupada com a exatidão de dados e não alguém que dá conotação política ao seu trabalho. Então, isso gerou um bafafá muito grande. E eu quero saber de vocês o que vocês acham. Vocês acham que o Trump está exagerando? Vocês acham que o Trump está certo? O que vocês estão, desculpa, achando do trabalho do Trump aí nos Estados Unidos? Vocês apoiam ele por vocês serem mais conservadores? Quem é da ala conservadora ou não? O que vocês estão achando da gestão do Trump? Sejam sinceros e comentem aí para mim. Enquanto vocês comentam, uma outra situação que alarmou bastante, a gente vê que o Trump ele não tem medo de polêmica, né? E ele entrou em mais uma. Olha só, a Rússia pede prudência com retórica nuclear após envio de submarinos por Trump. Então, o governo russo se pronunciou pela primeira vez sobre o posicionamento de submarinos nucleares, né, pelo presidente dos Estados Unidos, após troca de farpas com o ex-presidente russo. Então, o Kremlin fez um apelo nessa segunda-feira, dia 4, para uma demonstração de grande prudência nas ameaças nucleares. Na primeira manifestação sobre o posicionamento de 2 submarinos nucleares pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, ele colocou aqui: acreditamos que todos devem ser muito, muito prudentes em suas declarações sobre o tema nuclear, afirmou o porta-voz da presidência russa durante uma entrevista. E ele minimizou o envio de 2 submarinos por Trump, afirmou que os veículos de guerra americanos já estão em serviço permanentemente e disse que a Rússia não considerou o ato como uma escalada de tensão nuclear com os Estados Unidos. Não desejamos ser arrastados para uma polêmica desse tipo, acrescentou. E apesar do pedido por prudência, ele se esquivou de perguntas sobre se Kremlin teria pedido maior moderação, né? Aí a Rússia. O Trump anunciou o envio de submarino nuclear para regiões apropriadas na sexta-feira, após troca de ameaças com o vice-presidente do Conselho de Segurança, conhecido como uma figura provocadora do governo russo, né? O presidente americano não especificou exatamente para onde os submarinos foram enviados, nem explicou se eram submarinos com propulsão nuclear ou armados com ogivas atômicas. A Marinha dos Estados Unidos opera 71 submarinos com propulsão nuclear, incluindo 14 equipados com mísseis balísticos nucleares, e o Donald Trump, que adotou uma postura conciliadora com seu homólogo russo Vladimir Putin após seu retorno ao poder em janeiro, expressou nas últimas semanas sua frustração e ameaçou novas sanções contra a Rússia caso Moscou não interrompa a ofensiva na Ucrânia. Então, em meio às escaladas de tensões, o enviado especial de Trump, né, o Steve, ele deve visitar a Rússia essa semana, antes do fim do prazo dado por Trump, que foi 8 de agosto, ao governo russo para finalizar a guerra na Ucrânia. Então, vocês viram aí as tensões? Esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. Comentem aí. Um beijo, até logo.